Eu, na tribuna do Senado Federal, nessa noite, primeiramente para comunicar que hoje nós tivemos uma reunião com o presidente do Senado Federal, o senador Eunício de Oliveira, eu, alguns senadores, como o senador Caiado, senadora Ana Amélia, senador Moca, alguns outros senadores e também alguns parlamentares da Frente Parlamentar da Agricultura, onde nós solicitamos ao presidente Eunício Oliveira a urgência em um agendamento, o senador Ivo Cassol, que também passa por aqui, se fez presente, a urgência que se marque uma sessão do Congresso Nacional para votarmos os vetos do Fundo Rural e também os vetos também no projeto do refis da micro e pequena empresa. E nós entendemos que houve um acordo, tanto na Câmara como no Senado Federal, em a questão do ITR, que foi praticamente, do Fundo Rural, que praticamente foi aprovado por unanimidade na Câmara e também aqui no Senado, e também da micro e pequena empresa, que também foi aprovado da mesma forma nas duas casas. E devido a alguns questionamentos da equipe econômica, que eu acho equivocado, porque fizeram para bancos, não fizeram refis, fizeram anistia para bancos. E para a micro e pequena empresa... A CPI provou exatamente isso que o senhor está falando. Exatamente. E obrigado pela contribuição. E para a micro e pequena empresa não se pode fazer um refis, um parcelamento de suas dívidas, descontando os juros de mora, e que, na verdade, não é uma anistia. Então, nós entendemos que o Congresso Nacional deve se reunir, votar esses vetos desses dois projetos importantes, que é a questão do Fundo Rural, do qual os produtores têm até o dia 30 de abril para fazer a adesão, mas ninguém está aderindo devido a essa questão da insegurança jurídica, porque nós temos o projeto aprovado, temos os vetos e se aguarda, então, a votação desses vetos para fazer essa adesão. Então, o senador Eunício Oliveira, o nosso presidente, foi muito receptivo, deixou pré-agendado essa sessão do Congresso para votar esses vetos, inicialmente para dia 10 de abril, mas nós entendemos que esse prazo é um prazo muito longo, porque alguns produtores têm a preocupação da questão da adesão, do imposto de renda a declarar, e que seria mais importante se nós fizéssemos esse mês ainda de março, ou no mais tardar no dia 3 de abril, essa sessão do Congresso para a votação dos vetos. Uma parte, senador. Uma parte, com todo prazer, senador Ivo Cassol. Obrigado, senador Cidinho. Quero lhe parabenizar, porque, na verdade, o senhor é um senador pelo Brasil, mas especialmente eleito pelo povo do Mato Grosso, junto com o senador Blairo Maggi, e o nosso trabalho aqui defendendo a nossa economia, defendendo o nosso agronegócio, defendendo o que nós temos de mais sagrado, que é o que vem na mesa de todo mundo, todo dia, que é o alimento. E nós tivemos nessa reunião, junto com Vossa Excelência, nessa audiência, com o nosso presidente Eunício, porque, ao mesmo tempo, o presidente nosso do Congresso, o senador Paim, está querendo colocar em pauta com a concordância do Palácio, do presidente Michel Temer. E, ao mesmo tempo, o Palácio, eu não consigo entender o Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, que é o maior erro do Brasil, é colocar banqueiro na frente do Ministério da Fazenda. Por quê? Porque, senador Cidinho, o ministro Meirelles, ele veio do governo em isenção de 100% da multa e do juro para os débitos dos bancos. 100% de multa de juros. Isso que a CPI comprova o que os senhores estão falando. Tanto que é verdade. E a minha indignação com o Henrique Meirelles ainda quer ser candidato a presidente. Ele não pode nem ser candidato a chefe de quarteirão. Ou seja, todo o agronegócio brasileiro tem que votar contra esse cidadão. Tem que votar contra esse ministro. Eu quero que ele saia. Eu faço questão, em Rondônia, fazer a maior propaganda desse ministro. Por quê? Porque ele devia ser presidente do Banco Itaú, devia ser presidente do Banco Bradesco, ou do Santander, de quem fosse. Mas dá isenção para banco que cobra juros de cartão de crédito, 480%, igual foi até no passado. Do cartão especial, do mesmo jeito. E tanto que tem uma CPI aqui, que o senador está trabalhando, já falei hoje também para os nossos senadores aqui, que eu quero participar nela, que eu entrei com um projeto para diminuir o juro, aí vem o ministro dizer o seguinte: não,
é porque o Fundo Rural, a diferença que vai dar da multa, gente, eu quero deixar bem claro para quem está em casa me assistindo, o povo brasileiro, ninguém está ganhando incentivo, ninguém está ganhando complacência do governo federal. Medeiros, tanto que é verdade que ninguém está ganhando, por quê? Porque o povo que produz o de mão calejada, Cidinho, aquele que sai de madrugada, tira leite e vende o leite a menos do que uma garrafa de água mineral, é aquele povo que bota alimento na nossa mesa e, ao mesmo tempo, eles foram enganados por todo mundo. Se o próprio Supremo, que quando foi julgar a DIN do Fundo Rural, ficou 5-5, que criou esse clima de insegurança, e o voto foi definido por voto de Minerva, então, portanto, como é que nós, o resto da sociedade, vai ter que pagar essa conta? Nós não temos culpa. E outra coisa, Cidinho, sabe quanto, senador? Cidinho, porque é a maneira de dizer carinhosamente que a gente tem. Vossa Excelência, como diz os regimentos da casa, né, Medeiros? E está lá no quadro. Oi? Está lá. Tanto que é verdade, Cidinho, que sabe quanto é o valor que vai dar para os cofres públicos da União, essa diferença? 800 milhões. 800 milhões de reais é multa e juro que querem cobrar dos produtores. Isso é absurdo, gente. Se nós aqui já aprovamos uma lei, e em concordância com o Ministério da Fazenda, e depois eles mudaram a regra do jogo, está na hora do Ministério da Fazenda e a Receita Federal pegar essas empresas grandes sonegadoras de imposto que tem no Brasil, e que são grandes, que depois fecham as portas, e cobrar os impostos deles, mas cobrar do pequeno produtor, do agricultor, daquele produtor de frango, das cooperativas, das associações, que está segurando a economia, que está levando esse Brasil para frente. É como disse essa semana, eu vi um vídeo do nosso parceiro, companheiro senador Blairo Maggi e ministro, eu não sei se ele teve em Cuiabá numa entrevista, e aí tinha um grupo de ativista ou ambientalista gritando na hora da entrevista por lá de fora, quando foi entrar, falou: olha, esse é o grão que mata. E o Blairo Maggi foi categoricamente inteligente, falou: é verdade, o grão é que mata, mata a fome do povo, não só do Brasil, mas de todo esse universo. É esse grão do feijão, do milho, do arroz, é o grão que o agricultor produz no dia a dia, é que mata a fome. E aí tem ativista, senador Paim, nosso presidente, que ainda vem aqui falar mal do nosso Brasil que produz. Eu não consigo entender essas pessoas, porque eu quero saber o que ele come na casa dele. Se ele come galho, se ele come árvore, se ele come capim do banhado, ou se ele se alimenta da terra igual a minhoca, aí tudo bem, aí eu respeito esse cidadão. Mas não, gente, ele gosta de uma cerveja gelada, Medeiro, ele gosta também, sabe do quê? De um bom churrasco, que também dá em pasto, a cerveja também tem que plantar no Rio Grande do Sul, que vem o trigo, que sai a cevada. Então eu não consigo entender. Então, portanto, ao ministro Meirelles: ô ministro, larga logo essa bronca desse ministério, cai fora, para de vir atrapalhar o desenvolvimento do Brasil. Os 40 bilhões que você deu de isenção para esses bancos, que estão, na verdade, todo dia, botando a mão no bolso do cidadão brasileiro, com juros exorbitantes, que é muito pior que isso tudo. Você deu isenção total de multa e juro, agora vem querer que os produtores paguem a conta, 800 milhões de reais, isso é uma vergonha. Eu estou com os produtores, Cidinho, estou contigo, estou contra o presidente. Se o Michel Temer for querer acompanhar o ministro Meirelles, que acompanha o ministro Meirelles, o meu voto é independente, portanto eu voto aqui para derrubar o veto, e contamos com o apoio do PT também para derrubar esse veto. Já votou na outra vez e vai votar de novo. Vamos derrubar esse veto, vamos reunir toda a sociedade. Tanto da micro, pequena, como do Fundo. O do micro também tem que derrubar, gente. Como é que pode? Agora, demos isenção, demos refis para todas as empresas, aí tira do pequeno, tira daquele cara que está começando, que está esperneando, tentando sobreviver, nesse país que o que mais tem é imposto. Então isso é absurdo. Tanto microcrédito, quero avisar, o próprio novo secretário da Fazenda do município de Porto Velho, João Altair, do escritório Iguaçu, que é meu contador também das minhas empresas, me ligou para mim. Ele é presidente, foi presidente da Junta Comercial do Estado de Rondônia no governo, quando fui governador, pediu: Ivo, vamos ajudar toda essa situação aí, para poder ajudar, entendeu, do microcrédito, derrubar esse veto. Então, portanto, o João Altair
você que está assumindo essa semana a Secretaria de Fazenda do município de Porto Velho, o que mais tem é micro e pequena empresa em Porto Velho, no estado de Rondônia e no Brasil. Nós temos que dar pelo menos uma sobrevida para que eles possam, entendeu, desenvolver, voltar a crescer e aproveitar o Brasil que está surgindo novo, o Brasil que está surgindo agora. E por isso eu peço para o presidente Eunício, independente do presidente Michel Temer, eu sei que o presidente é sensível, mas infelizmente tem umas malas ao redor dele que só se preocupa com os bancos. Então, portanto, presidente Meirelles, vá trabalhar nos bancos. Se eu tivesse a caneta do presidente do Brasil e fosse presidente do Brasil, eu nunca nomearia para o Ministério da Fazenda um banqueiro. Eu nomearia no Ministério da Fazenda um dos maiores empreendedores do agronegócio ou de indústria brasileira. O cara que cresceu e criou junto, e não que viesse aqui para defender os bancos como tem acontecido até hoje. Então, por isso que o juro está tão caro e a sociedade de classe média aqui no Senado, tem tanta gente que está com o cartão de cheque estourado, pagando juros exorbitantes. E aí o ministro disse que está tudo bem. É este que quer ser o nosso candidato a presidente do Brasil. Estamos mal de candidato a presidente. Olha, gente, estamos no buraco. Mas, Cidinho, vamos trabalhar, vamos derrubar esse veto. Então, portanto, da mesma maneira que sempre trabalhei antes, com os outros governos, com a Dilma, vou trabalhar também com o Temer. O que for para o Brasil, eu voto favorável. O que for mal, a exemplo desses vetos, vamos derrubar. Obrigado. Obrigado, senador Ivo Cassol, pela participação. E informo que amanhã, às 11 da manhã, nós teremos audiência com o presidente Michel Temer para tratar com ele exatamente sobre a votação desses vetos. E Vossa Excelência está convidado para participar conosco. Eu estou até com o convite junto, mas eu já tenho um compromisso no meu estado. E os voos para lá, você sabe que são raros, então eu não tenho como, mas eu já pedi, tanto para Vossa Excelência, para me representar, para a senadora Ana Amélia representar, para a nossa presidente da frente parlamentar, como é que é a deputada Tereza Cristina. Tereza Cristina também para representar. Então, portanto, pode falar para o presidente que nesse veto ele não precisa contar com o senador Ivo Cassol, nenhum dos dois. Obrigado, será transmitida a vossa mensagem. Dando continuidade, presidente, eu queria falar um pouco aqui da terceira fase da Operação Carne Fraca, ou também conhecida como Operação Trapaça, que na semana passada cumpriu 91 ordens judiciais no estado do Paraná, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e de São Paulo. 11 mandatos de prisão temporária, 27 mandatos de condução coercitiva e 53 mandatos de busca e apreensão. O principal alvo desta operação foi alguns laboratórios e 3 unidades da empresa BRF, as unidades de Carambeí, de Rio Verde, Goiás e também de Mineiros. E avaliando todo o processo que gerou essa operação, todas as fases de investigação, eu não quero aqui julgar ou condenar o trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público Federal ou do juiz lá de Ponta Grossa que autorizou as prisões, as condições coercitivas, mas eu acredito que falta mais um pouco de cautela quando da deflagração dessas operações. A BRF é uma empresa detentora das marcas Sadia e Perdigão, mais de 80 anos de tradição aqui no Brasil, uma empresa que zela muito pelas suas marcas, pela garantia da qualidade, pela ética. Eu posso falar isso porque eu acompanho o trabalho deles de perto. E quando se coloca uma situação dessa, analisando os autos, nós podemos verificar que algumas questões de laboratórios dos anos de 2013 a 2015, algumas questões pontuais referentes à bactéria de salmonela. E essa bactéria exatamente que foi identificada, ela não faz mal para a saúde humana. Apenas alguns países que importam produtos nossos do Brasil não aceitam um nível maior dessa salmonela. Mas no Brasil e a maioria dos países é normal, porque a salmonela, você cozinhando o alimento em a temperatura de 60 graus, ela se dissipa. E salmonela está em todo lugar. Nas nossas mãos tem salmonela, aqui nesse ambiente tem salmonela e não faz mal à saúde, a não ser alguma salmonela de alguns tipos raros que existem, que no Brasil quase não se vê falar. Mas em virtude desta salmonela nos índices maiores encontrados, foi deflagrada essa operação, presidente, o qual o presidente da BRF, o ex-presidente Pedro Faria, o vice-presidente Hélio Rubens e outras pessoas
direção da empresa foram detidas, foram presas, ficaram de segunda-feira até sexta-feira presos. Tudo isso com base em uma ação trabalhista de uma funcionária que entrou lá atrás com essa ação, depois fez um acordo e que foi a base desta operação. Essa empresa BRF, que teve os 3 frigoríficos interditados pelo Ministério da Agricultura para suas exportações, nessa segunda-feira agora a unidade de Rio Verde já deu férias coletivas para 1.100 funcionários. E está se prevendo para as outras unidades, férias coletivas e fechamento até de algumas unidades. Então, essa que eu falo que é a cautela, quando se tem, como foi o ano passado da Operação Carne Fraca, depois agora novamente, uma matéria, uma situação que envolve a questão econômica e que envolve vida de pessoas, envolve empregos, deveria ter um comitê gestor que fizesse uma avaliação. Olha, nós podemos estar esclarecendo isso aqui de uma forma mais tranquila, menos exposição para a empresa, para o nosso país, porque todos os países lá fora, isso se tornou notícia internacional, entendeu? Nenhum país, nem Estados Unidos, nenhum país do mundo faz o que nós fazemos com as nossas empresas, com os nossos produtos, expor dessa forma o nosso país. Basta ver na questão da sustentabilidade, nós somos um país altamente sustentável na questão do meio ambiente, na questão social, e lá fora só se coloca como nossos produtores rurais são criminosos e que nós exploramos o meio ambiente, etc. Quando se coloca daquilo que nós temos de melhor, que é o nosso agronegócio, as nossas agroindústrias que produzem alimentos de qualidade, alimentos saudáveis, coloca nessa exposição internacional, cada vez mais nós perdemos. Aí até alguns questionamentos que se falam, olha, eu acho que tem alguém lá de fora que está conspirando contra o Brasil. Parece até que é mesmo, porque se nós somos aí os maiores exportadores hoje de frango, um dos maiores de suínos, de bovinos, numa indústria altamente tecnificada, uma indústria de toda uma avaliação, tanto das garantias da qualidade das empresas, como da inspeção federal, e nós expomos as nossas empresas dessa forma, com a prisão, inclusive, do presidente. O que é que o presidente de uma empresa, qual é a influência dele sobre um laudo laboratorial de uma indústria, uma empresa que tem 110 mil funcionários no mundo, você fazer uma prisão arbitrária dessa forma, sendo que esse cidadão, o doutor Pedro Farias, ele já não era mais presidente da empresa, desde dezembro ele já tinha saído da empresa, não era mais presidente e não tinha nenhuma ameaça que ele iria ter no processo para fazer a prisão dele e os agentes da Polícia Federal na casa dele, com criança pequena, fazer a sua prisão, trazer para Curitiba, ficar de segunda a sexta-feira. Da mesma forma, o vice-presidente de operações, o Hélio Rubens, com mais de 30 anos de empresa, e que uma semana antes já tinha saído da BRF. Então, essa exposição de uma empresa como a BRF, que eu quero fazer a defesa aqui enfaticamente, de que é uma empresa séria, uma empresa que orgulha o Brasil, tanto aqui como no mundo. Se você vai em Dubai, nos Emirados Árabes, 90% dos produtos que estão nos mercados oriundos de carne de aves é marca Sadia ou marca Perdigão, entendeu? E essa vida toda não é de hoje, tem 30 anos, essa empresa tem 80 anos de existência, que começou em 2 famílias lá em Santa Catarina, e depois foi crescendo, depois fez a fusão lá na frente, e quando a gente expõe dessa forma, essa empresa nós temos que nos preocupar, são mais de 110 mil funcionários, vários integrados no Brasil todo que produzem frango, que produzem suínos, para essa empresa que hoje estão preocupados com o futuro da empresa. Temos algum problema de ordem de gestão? Temos. Isso está sendo resolvido pelo Conselho, pela nova diretoria. O Conselho vai resolver a situação. Agora, essa exposição, dessa forma como se colocou nessa operação Trapaça, eu acho totalmente desnecessário. Eu acho que quem tem responsabilidade, quem errou, tem que pagar pelos seus erros, mas se daqui a pouco nós começarmos aí a generalizar, a expor as nossas empresas dessa forma, primeiramente, não teremos executivo que tenha interesse mais em assumir uma presidência, uma vice-presidência de uma grande empresa do Brasil, porque daqui a pouco pode estar exposto a uma situação como essa. E também não teremos mais empresas que terão interesse em estar investindo no Brasil. Vai se instalar no Paraguai, vai se instalar na China, em outros países, e aí leva aqui o milho daqui para lá, leva o soja e vai produzir em outros países. Não vai produzir no Brasil, porque nós temos uma legislação trabalhista extremamente dura, temos aí uma legislação ambiental extremamente dura,
e agora temos essas ações que estão acontecendo no judicial, que está extrapolando a realidade normal das coisas, porque é muito fácil você chamar as pessoas envolvidas e falar, olha, o que é salmonela? Qual que é o efeito da salmonela em um produto para a saúde humana? Ela tem prejudicado a saúde do brasileiro? Não, não tem prejudicado. Ela é permitida no Brasil? É permitida até certo nível. Então, e aí, se o laboratório tivesse feito algum erro, que se pôr no laboratório, mas prender as pessoas da empresa, o presidente, vice-presidente, diretores, gerentes de indústria, devido à questão de uma análise laboratorial, começar de uma ação trabalhista de um ex-funcionário que depois fez um acordo e, lendo os autos do processo, eu posso observar que foi oferecida essa ação numa comarca de Maringá, o juiz não aceitou, foi oferecido em outra segunda comarca, apenas na terceira comarca, lá de Ponta Grossa, que o juiz acolheu, então, a denúncia e deflagrou a operação. Um custo muito alto, com certeza, para o Brasil, de ter todo esse envolvimento da Polícia Federal para fazer essa operação, e mais um custo maior ainda para o dano dessa empresa BRF, das suas marcas que são tradicionais no Brasil. E hoje mesmo eu estava falando com o senador Paulo Bauer, ele estava me dizendo que o Balé Bolshoi, de Joinville, ele é patrocinado pela BRF e daquela parte do lucro que ele tem, eles recebem um percentual da Lei Rouanet. E o diretor do Balé Bolshoi teve com o senador Paulo Bauer expressando essa preocupação de que, olha, é uma empresa que tem uma função social importante e quando se expõe dessa forma, até nós somos prejudicados porque ela tem um investimento em cultura, não só tem a questão social, a questão do pequeno produtor, mas tem a questão cultural também. Então, eu acho que a gente tem que ter mais consciência, tem que ter o governo, tem que pensar, o judiciário, quando tiver qualquer ação desse nível, que envolver uma situação tão frágil e que pode se tornar tão grande como se tornou essa, que nós tivemos aí essas unidades impedidas de exportar para vários países e durante muito tempo teremos muita dificuldade, a União Europeia está fechada para as unidades da BRF, a China se fechou também, então tudo isso é um complicador e nós precisamos ter mais consciência e mais responsabilidade com o nosso país. Que se puna quem tem culpa de suas ações, mas nos preocupamos com o patrimônio que nós temos, que são as empresas brasileiras que geram emprego e que geram divisa e que gera renda para esse nosso país. Para encerrar, presidente, eu queria aqui registrar que amanhã nós comemoramos o Dia Mundial do Consumidor. E essa data foi instituída pela primeira vez no ano de 1962, pelo então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, como forma de dar proteção aos interesses dos consumidores americanos. Na época, 4 direitos fundamentais foram oferecidos aos consumidores: direito à segurança, direito à informação e direito à escolha, e o direito a ser ouvido. Em 1985, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a data de 15 de março como Dia Mundial do Consumidor, dando legitimidade e reconhecimento internacional para a data criada por Kennedy 23 anos antes. No Brasil, os direitos do consumidor estão protegidos por meio da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, e o Código de Defesa do Consumidor, que entrou em vigor em 11 de março de 1991 e deu origem ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, que está presente em todos os municípios brasileiros. Senhoras e senhores, o Código de Defesa do Consumidor é uma das leis mais avançadas do mundo e um dos seus maiores avanços é o reconhecimento da vulnerabilidade de todo consumidor no mercado de consumo, que, em concurso com outros princípios como igualdade, liberdade, boa-fé objetiva e repressão eficiente dos abusos, visa atender à necessidade dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo. Hoje, o consumidor pode ainda continuar sendo o lado frágil da relação comercial, mas agora ele sabe que pode cobrar a qualidade dos produtos e serviços prestados e exigir seus direitos. E se, porventura, a relação amigável não surtir efeito, ele pode recorrer à justiça, que é um instrumento social e democrático. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei que pegou, digamos assim, mas ainda há muitos desafios.
É preciso modernizar e reformar. Faz-se necessário impor sanções mais severas às empresas que não respeitam as normas de proteção ao consumidor. Um grande exemplo é o segmento das telecomunicações, que tem sido campeão das queixas nos PROCONs por serviços que são caros e deixam muito a desejar quanto à sua qualidade. O governo, agências reguladoras e entidades de defesa do consumidor devem atuar conjuntamente para fiscalizar a aplicação das leis e fortalecer as ações de educação para o consumo. Enfim, é preciso elevar o direito do consumidor a um patamar irreversível. Era só isso, presidente. Eu agradeço a vossa paciência, a sua tolerância. Desejar boa noite a todos, aos senadores, senadoras e aos telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado por todo o país. Para finalizar, amanhã, o ministro da Educação, Mendonça Filho, a convite nosso, da prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos, também do nosso querido ex-senador e ex-governador Jaime Campos, o ministro Mendonça estará em Várzea Grande amanhã, liberando recursos para o campus da Universidade Federal de Várzea Grande. Isso é uma reivindicação antiga da prefeita Lucimar Campos, também de todo do senador Jaime Campos, toda a comunidade de Várzea Grande. Então, os nossos agradecimentos ao ministro Mendonça Filho. E na sexta-feira estarei acompanhando o ministro Mário Maggi no município de Nova Ubiratã, Mato Grosso, na entrega de títulos de regularização fundiária para pequenos agricultores ali de Nova Ubiratã e de toda a região. Era só isso, presidente. Muito obrigado.